gravar a minha história tem muito a ver com o compartilhamento de tudo que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. Com aquilo que eu acertei, com aquilo que eu errei, e trazer para as pessoas como se fosse uma aula. Não é mais mérito para ninguém gravar stories e falar assim, olha, eu vim da periferia, eu saí de uma extrema pobreza, eu saí da extrema pobreza, eu já passei fome. Só que isso não é mérito mais para contar em historiazinha aqui de série. O negócio é o seguinte, e aí, o que você fez para sair desse momento? O que você fez para superar isso tudo? Essa é a história do Rodrigo Lopes, a história de superação, a história de erros, a história de acertos e a história de um cara que quer vencer acima de tudo, sem passar por cima de ninguém. Alguém que quer se superar, alguém que quer construir projetos, alguém que quer construir negócios, alguém que quer compartilhar com as pessoas também como fazer isso. Eu acho que esse é o momento, a gente ensinar as pessoas. Então hoje eu quero contar a minha história para todas aquelas pessoas que estão assistindo, para que a gente juntos possam construir novas histórias. E para dizer para as pessoas o seguinte, minha história só está na metade. A gente vai ver muita coisa que aconteceu, muita coisa que formou o Rodrigo, muita coisa que me fez chegar ao sucesso, mas só está na metade, tem muita história. Que histórias juntos nós vamos construir daqui para frente? Acho que as pessoas falam muito quando a sua vida mudou. A minha vida não mudou agora. Eu não posso olhar para os últimos 10 anos e falar, eu sou um cara bem sucedido, eu tenho 34 anos, construí várias empresas, tenho vários colaboradores. Não posso olhar. A minha vida começou lá atrás. A minha vida começou lá atrás com os cenários que eu vivi. Talvez quando a gente fala de viver numa situação difícil, num lugar difícil, isso prepara as pessoas também. Por isso que eu falo que o empreendedor hoje que quer ter sucesso, ele tem que estar preparado para os obstáculos, ele tem que estar preparado para as adversidades, ele tem que ser dinâmico. Por quê? Porque ao longo da vida dessas pessoas, mesmo aquelas pessoas muito bem-sucedidas, eles vão encontrar outros obstáculos no caminho e vão ter que se superar. Então a minha vida começou lá atrás, exatamente. É claro que minha vida começou quando eu nasci, é óbvio, mas a minha vida começou diante de tudo aquilo que eu via quando eu era pequeno. E se tem uma coisa que me ajudou muito a ver o mundo com outras maneiras, foi a maneira que o meu pai e minha mãe, mesmo com toda a simplicidade, mesmo com toda a pobreza, eles nunca apagaram a chama dos meus sonhos. Então, mas eu quero ser isso, pai. Poxa, filho, é possível. Mãe, o que você acha de eu ser presidente da República? Eu já sonhei em ser presidente da República, que loucura! Nunca mais eu quero ser. Não me cobrem isso no futuro. Eu já sonhei com isso. Era uma loucura. Mas minha mãe fala, filho, dá para você ser presidente da República, dá para você conhecer o mundo, dá para você... Sabe o que aconteceu? Eu realmente conheci o mundo. Então tudo aquilo que a minha mãe deixava eu sonhar, tudo aquilo que alimentava na minha mente, hoje se tornou verdade. Então a primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, não importa onde você está agora, definitivamente não importa onde você está agora, importa que dá para mudar o processo desde que você acredite. E querendo ou não, muita gente deixa os sonhos para trás. Mas por quê? Porque elas verdadeiramente não acreditaram que aquilo era possível. As pessoas que acreditam que aquilo é possível, elas seguem até o final e realizam isso. Então acho que a minha história é mostrar para quem está assistindo hoje, é possível chegar mais longe, é possível se superar. Agora, como que faz para se superar? Então as pessoas me perguntam, Rodrigo, mas como que você virou a chave? Às vezes é verdade, eu não lembro exatamente o momento que eu virei a chave. Talvez nessa série que a gente está construindo agora, nós achamos juntos o melhor momento que eu virei a chave. Agora, o mais importante não é quando eu virei a chave. O mais importante é quando eu decidi ser grande. E eu decidi ser grande quando eu era pequenininho. Eu sempre fui um cara sonhador, sempre... mas eu quero ter um carro importado. Passava um carro importado, eu quero ter esse carro. Como que é estar nesse carro? Como que é morar naquela casa? Como que é? E eu definitivamente entrava naquilo. Talvez naquele momento eu não podia fazer tudo que era possível, porque eu era uma criança, mas eu definitivamente pensava muito grande. Eu pensava, peraí, tá passando uma novela aqui, a gente nunca foi muito de assistir novela, mas como que essas pessoas aqui vivem? Como que é morar numa mansão? Como que é ter um carro importado? Como que é viajar o mundo? Como que é entrar num avião particular? Como que é entrar numa primeira classe para ir para um outro país? Como que é viver a vida dos sonhos? Eu não sei, mas eu vou buscar. Teve um papel muito fundamental acompanhar o meu pai e minha mãe, porque com todas as simplicidades, com todas as dificuldades que eles tinham, eles também buscavam o melhor para a família.
E se tem uma coisa que é mérito meu, e isso talvez não seja mérito de todo mundo, foi a família, indiferente das dificuldades, uma família estruturada que eu vinha. Porque na minha casa podia até faltar algumas coisas. Meu pai andou com carros velhos a vida toda, tendo sempre buscando. As coisas eram mais difíceis para ele, as coisas eram mais difíceis para minha mãe. Mas se tem uma coisa que talvez foi uma das maiores motivações da minha vida, eu acho que as pessoas têm que ter uma motivação, peraí, a gente vai fazer por quem? Só pela gente? Pô, se eu tenho duas pessoas que fizeram imensamente por mim, trabalharam imensamente, eu preciso ter um objetivo, eu preciso fazer por alguém também. Então acho que a minha primeira motivação foi mudar o curso da minha família. E era um motivo muito real, era um motivo muito alcançável, era um motivo que tinha muito amor envolvido. Então quando você bota amor dentro de um motivo principal, você possivelmente vai chegar. Eu via meu pai foi um cara que foi para Portugal trabalhar, levou a família, arrastou toda a família, a gente era pequeno, a gente foi para Portugal. Por quê? Porque ele queria encontrar uma oportunidade, morou em casa de parente em Portugal, depois não deu tão certo lá, as coisas estavam ficando difíceis, meu pai pegou a família todinha, arrastou o braço, foi para a Espanha, morou na casa de um outro tio meu. Então quando eu era pequeno eu morei até em Portugal, na Espanha, mas com dificuldade. Voltamos para o Brasil, sem um gato para amarrar pelo rabo. Eu lembro muito bem dessa época, apesar de eu era pequeno, eu tinha umas limitações, por exemplo, para mim ganhar um brinquedo, era uma vez por ano, era no Natal, não era o brinquedo mais top, e era bem escolhido. Agora, não é por causa disso que eu recebi um brinquedo uma vez por ano, que eu era diferente, que eu era inferior, e que meu pai e minha mãe não me amavam, eram as condições daquele momento. Agora, chama sempre a ser, Rodrigo, você vai vencer, Rodrigo, estuda, porque talvez o estudo, para quem nunca teve, que era o caso da minha mãe e do meu pai, seja o sinônimo de alguém que vai vencer na vida. Hoje eu não vejo assim, mas era o que eles tinham para me passar. Estuda, trabalha e seja honesto. Ponto. E mesmo quando minha mãe e meu pai voltam de outro país, voltaram sem nada. Então, meu pai voltou a ser mecânico, que era a profissão dele, que ele tinha estudado, eu tinha feito um Senai na vida, e depois cruza com a minha história, que vocês vão entender lá na frente. E minha mãe, naquele primeiro momento, foi ser dona de casa. Tinha 3 filhos para criar, mas se tem uma coisa que eu me orgulho muito da minha mãe, faça aquilo que você pode, do jeito onde você está, com aquilo que você tem na mão. E eu acho que a maior escola que eu tive na minha vida foi quando minha mãe, da casa que a gente morava, na zona leste de São Paulo, periferia de São Paulo, ela resolveu pegar e fazer o seguinte, peraí, tem uma garagem aqui na frente, e se eu fizer um puxadinho aqui, fazer um puxadinho, e aqueles puxadinhos seguinte, família enche laje, essa história que vocês já estão acostumados, família enche laje, vai rolar uma feijoada no final, rolava uma feijoada no final, mas o mais importante é o seguinte, minha mãe fez uma portinha lá, era bem pequenininha, e ela resolveu, falou assim, peraí, no nosso bairro aqui não tem ninguém que vende ração para cachorro, comida para passarinho, todas essas coisas. Então ela identificou lá um fornecedor, que não era nem um fornecedor, era uma empresa que vendia para o consumidor final, ela comprava desse lugar, abriu uma portinha, ela vendia peixe de aquário. E a minha história, a nível de trabalho, começa com essa oportunidade que minha mãe criou, porque eu lembro que a gente tinha uma portinha, meu pai tinha que trabalhar, minha mãe começou um comérciozinho bem pequenininho, sem ninguém acreditar, com muito esforço, criando os filhos dentro desse comércio, e a casa nossa era no fundo. E eu nunca esqueço que o que minha mãe fazia? Minha mãe, para cuidar da casa, para fazer comida pra gente, ela me deixava na frente, porque não era um comércio como qualquer outro. Quando está começando, como que é uma empresa como está começando? Tem milhões de clientes? Não tem milhões de clientes. Uma empresa que está começando, ela tem o quê? Ela tem alguém que acredita na ideia, que está disposto, muitas vezes, a encarar esse desafio, a saber que vai, durante algum tempo, trabalhar sem efetivamente ganhar nada, mas está lá acreditando na ideia. Era exatamente o que minha mãe tinha. Ela tinha fé que uma portinha iria dar o sustento para a família dela. Eu acho que essa fé que levou ela, realmente, a gente já teve uma mudança de vida quando minha mãe abriu o nosso primeiro negocinho lá, que era pequenininho, mas eu lembro que eu ficava na porta do negócio, e minha mãe cozinhando lá no fundo, entrava gente, e o meu trabalho era simplesmente, porque eu era muito pequenininho, acho que eu tinha 6, 7 anos, e o meu trabalho definitivamente era
quando alguém entrava, eu corria pro fundo de uma portinha e gritava, mãe, tem gente! E minha mãe saia correndo com panela no fogo, com o que tivesse, fazendo faxina de casa para vir atender o cliente. Aí eu comecei a observar. E aí, eu acho que eu trouxe muito aprendizado de quem eu sou hoje para essa observação de lidar com pessoas. Eu acho que se alguém quer vencer hoje na vida, ela primeiro precisa aprender, eu preciso saber lidar com gente, eu preciso saber lidar com o ser humano. O ser humano, esse cara aqui é diferente desse, que é diferente do outro. Então cada pessoa tem um jeito de lidar, cada pessoa tem um jeito de tratar, cada pessoa tem um jeito de se comunicar. E quando você começa a entender essas variáveis do ser humano, começa a entender que ninguém faz nada sozinho, que você vai ter que assumir dentro da sua cabeça o seguinte, se eu não faço nada sozinho, peraí, eu preciso se conectar com gente. Cada pessoa tem um jeito, eu preciso conduzir essas pessoas da melhor maneira possível, de acordo com o jeito dessas pessoas. Então não são as pessoas que se moldam para você, é você que se molda para as pessoas. Se você quer ter sucesso, você precisa sim identificar as adversidades das pessoas, você precisa conviver com as pessoas. Você vai ter colaborador, você vai ter cliente, você vai ter fornecedor, e tudo isso, atrás de uma empresa, atrás de um negócio, tem gente. Então lá atrás, se tem uma coisa que eu aprendi nessa portinha que minha mãe abriu, é que cada pessoa era de um jeito. Então tinha gente, cada pessoa tinha um gosto, cada pessoa tinha um bicho, e lá nessa época minha mãe vendia paim, salpiste, ração de cachorro, gaiola para passarinho. A gente foi criado nesse universo. E muito curioso, tá? Demorou um tempo, mas logo, sabe o que meu pai fez? Pediu a conta para ir trabalhar com a minha mãe. Só que ao mesmo tempo que eu via lá meus pais crescendo, eu via que a gente ainda continuava com as limitações. Então a gente tinha um pequeno comércio, né? Eu comecei a crescer nesse pequeno comércio, meus irmãos começaram a crescer nesse pequeno comércio, a gente começou a atender os clientes, mas a gente ainda tinha as limitações. E logo meu pai estava ajudando minha mãe, aquela portinha. A gente passou por N reformas, começou a crescer, começou a tomar mais um pedaço a garagem, que na verdade era metade a garagem, metade essa portinha, de repente tomou toda a garagem, começou a ir para os fundos da casa. Meus pais tiveram a oportunidade de construir uma outra casa com muito esforço. A gente foi morar numa casa que era no mesmo terreno, mas era uma casa melhor. Mas a vida estava só começando, a gente era uma família que pouco viajava para a praia. Aliás, eu me lembro em raríssimas vezes que nós tivemos 2 ou 3 dias de descanso. Por quê? Porque o comércio é cansativo, o comércio é de ser sábado, de domingo. Então eu me lembro que a minha família se reunia e meus pais tinham que fechar o comércio no domingo 13h para correr, para poder almoçar com a família, para poder ter um momento de confraternização, mas os períodos continuavam sendo difíceis. Até um dia que meu pai falou, peraí, a minha maior dificuldade aqui não é o mais criar os meus filhos, é o ambiente que a gente mora. Eu quero melhorar, eu quero levar a minha família para um outro ambiente e me jogar em lugares melhores do que o meu. Então hoje eu percebo que você pode efetivamente fazer o ambiente, tá? Você pode melhorar o ambiente que você tá, mas um ambiente melhor daquele que você vive hoje, com pessoas melhores, podem melhorar você. Então a gente vai trazer muito aprendizado aqui. Eu quero, nessa série, as pessoas me perguntam, por que você resolveu contar a sua história? Porque eu quero que as pessoas tragam aqui insights que possam melhorar a história delas efetivamente. Então quando meu pai resolveu sair da periferia de São Paulo para ir para o interior de São Paulo, com toda a família, arrastando a família toda, o que ele queria? Ele queria simplesmente colocar os filhos dele em um ambiente melhor. Ele queria tirar os filhos dele da violência, porque na periferia de São Paulo você vive num ambiente extremamente hostil, extremamente violento, impactado por algumas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de educação, porque muitas vezes a oportunidade não está no lugar que você sai. A oportunidade está na educação que te deram, na maneira que te conduziram para que você possa acreditar, para que você possa sonhar. E meu pai pegou a minha família, vendeu aquela portinha que a gente tinha, ainda era uma portinha, e comprou uma outra portinha no interior de São Paulo, arrastou a família inteira, e aí a gente mudou de segmento. Eu lembro que minha família vendia, era uma avicultura, quase um pet shop hoje, e a gente foi comercializar, a gente foi para o mercadinho. E aí tinha uma outra dinâmica, o que a gente vendia ração, a gente vendia comida para gente. E aí teve um outro aprendizado, mas o aprendizado do comércio continuou. Só que eu sempre fui um cara o seguinte, pai, mãe, eu quero viver a minha vida.
eu quero construir as minhas coisas, eu quero construir as minhas oportunidades. E eu nunca tive uma limitação, nunca tive... Minha mãe e meu pai falaram, não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar atrás desse balcão. A partir do momento, filho, que você estiver trabalhando, buscando o melhor para você, vai embora. Se cuida, mas lembre-se o seguinte, na minha casa tem só uma carteira. Então, enquanto você estiver no meu lar, aqui tem conta para pagar, aqui você come, aqui você vive. Então a minha educação sempre foi muito rígida, sabe? A minha educação sempre foi muito rígida. Hoje eu dou muito valor. Na época você se questiona, e aí? Poxa, meu pai é maluco. Meu pai é o cara que não vai me dar que fala que não vai te dar um carro, que você vai ter que comprar o carro com o seu próprio esforço. Meu pai sempre foi um cara... Aliás, nem tinha condição para dar, imagina... e mesmo se tivesse, não ia dar. Mas meu pai foi o cara que talvez com toda, sabe, com todo esse negócio difícil dele de lidar, meu pai foi um cara muito exigente, talvez, eu apanhei muito do meu pai. E durante muito tempo sabe, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, mas se tem uma coisa que eu sofri muito, eu falei, poxa, por que eu apanho tanto? Meus irmãos apanharam absurdamente. Meu pai era um cara extremamente, cara, ele era um cara muito correto das maneiras. Então você não podia pisar fora da linha que você tomava uma surra. E aí eu falo assim, poxa, hoje eu falo, eu não quero bater nos meus filhos, eu não quero, eu acho que se um dia eu tiver filhos, hoje eu ainda não tenho, eu não quero ter uma educação na base da porrada. A minha educação, muitas vezes foi na base da porrada. E aí você começa a perceber o que uma pessoa que criou os filhos num ambiente hostil, o que ele tinha? Às vezes a porrada era para educar você para que você não pudesse romper outras barreiras. Porque na minha rua eu tive amigos que viraram traficantes, eu tive amigos que viraram assaltantes, eu tive amigos que foram para a Fundação Casa é a FEBEM, em São Paulo. Então qual que de repente foi a maneira do meu pai... primeiro tirou a gente daquele ambiente hostil. E enquanto a gente estava naquele ambiente hostil, a educação foi muito, às vezes, na base da porrada. Então hoje, pai, eu te agradeço as porradas que você me deu. Não daria nos meus filhos, mas eu entendo, sim, exatamente. Então se eu quero deixar alguma coisa registrada aqui nesse documentário que a gente está gravando sobre a minha história, é que ali, hoje eu entendo o que o meu pai fez. Aí quando a gente foi para o interior, as coisas estavam mudando um pouquinho, eu já estava indo para quase 14 anos e eu falei assim, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente. Agora, fazer alguma coisa diferente, quando você está no universo, está limitado, o que você pode fazer diferente? Você pode fazer diferente com o que você tem. Por isso que eu falo que o empreendedor, ele não simplesmente precisa ver alguma coisa muito grande e falar assim, cara, eu só vou construir o melhor restaurante na minha cidade quando eu estiver com o melhor ponto, com a melhor adega, com os melhores... Então as pessoas, elas têm que fazer aquilo que está próxima delas, aquilo que está na mão delas. Foi o que eu fiz. Então tem muito empreendedor que fala o seguinte, só vou ter o meu restaurante quando eu for para o melhor ponto da minha cidade, eu só vou ter o meu melhor restaurante quando eu tiver o melhor fornecedor de vinho, a melhor adega, os melhores colaboradores. Você nunca vai ter o seu melhor restaurante. Por quê? Porque se você não entender que para ter o melhor restaurante da sua cidade, você precisa começar cozinhando no seu fogão, cozinhando com o que você tem na mão, você só vai ficar no sonho. Então se tem uma coisa que lá com 14 anos eu fiz, eu falo, peraí, quais são as oportunidades que eu tenho? O que eu posso fazer para me diferenciar? E até um dia me apareceu um curso numa instituição chamada Senai, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu estudei 2 anos no Senai. E sabe qual curso eu fui fazer? Marcenaria. Eu fui fazer o curso de marcenaria. E pelo fato seguinte, eu não queria ficar fora do ano letivo do Senai, que ia começar no próximo ano vigente. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu não posso ficar fora de jeito nenhum. Qual é o curso? Porque o Senai, como que funcionava na época? O Senai, você tinha uma prova, existiam cursos pagos e cursos gratuitos. O curso que eu tinha que fazer era qual? O curso gratuito. Em que instituição eu estudava? Escola pública. Então eu sou um cara que também veio numa escola pública, no interior de São Paulo, uma cidade chamada São Pedro. Peraí, se eu tenho uma oportunidade de fazer o Senai, será que eu vou passar num curso lá de mecatrônica? Poxa, qual que é a chance? Todo mundo está falando de mecatrônica, mas ninguém está falando mais de marcenaria. De repente, marcenaria vai ser a porta de entrada para mim estudar nessa instituição que é tão privilegiada. E foi o que eu fiz. Eu olhei a nota de corte de marcenaria, basicamente, a nota de corte era 1:2, fiz a prova, passei e ingressei para fazer um curso de marceneiro. Ah, Rodrigo, era seu sonho ser marceneiro? Não era o meu sonho ser marceneiro.
mas era a oportunidade que eu tinha naquele momento de fazer diferença na minha vida. Eu podia continuar estudando uma escola pública na minha cidade, ficar trabalhando atrás de um balcão, ou fazer um curso que era num período maior do que o convencional, eu ficava mais tempo lá no Senai, aprender alguma coisa, sair com uma profissão e arrumar um emprego definitivamente que me desse algo ou algum sustento que eu podia começar. Só que na época eu não pensava exatamente assim. Na época eu estava pensando no dia de hoje. Então eu falei, poxa, eu preciso entrar nesse Senai. Essa é a verdade. Hoje a gente consegue olhar para trás, e se você está assistindo a minha história, está ouvindo a minha história, é legal você fazer essas reflexões. Olha para trás, olha quantas coisas mudaram, olha quantas atitudes pequenas atitudes que você tomou que fizeram ser quem você é hoje. Porque todo mundo tem uma história. E todo mundo tem essa história, todo mundo pode contar. Se você está ouvindo a minha história, eu acho que a primeira motivação que eu posso trazer para alguém é: conta a sua história também. Sabe por quê? Porque contando a sua história você vai lembrar o que construiu as partes boas daquilo que você vive hoje. O que construiu? Quais foram os momentos? E esse aprendizado que eu tive no Senai construiu minha parte. Então eu fui lá para ser marceneiro. Foram 2 anos de curso. E eu saí de lá como marceneiro formado, né? Eu não era o melhor marceneiro do mundo, não entendia tudo, eu não era como um cara de experiência que vive o dia a dia da marcenaria, mas eu tinha feito um curso de marcenaria. E agora, Rodrigo, o que você faz com o curso de marcenaria?